Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos, adorarmos ao Senhor nosso Deus. Eu convido aos irmãos, nesse momento, a nós abrirmos nas nossas Bíblias no Salmo 96. Abra suas Bíblias no Salmo 96. Graças demos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para adorarmos ao Senhor. Hoje ainda não podemos estar presencialmente na nossa congregação, para adorarmos ao Senhor, mas aqui estamos para juntos, através desse meio que o Senhor tem nos concedido, juntos adorarmos, bendizermos ao Senhor, os irmãos nas suas casas, reunidos com as suas famílias, para que juntos nós possamos adorar o Senhor. Abra sua Bíblia então, no Salmo 96, nós vamos iniciar com a leitura deste belíssimo Salmo da Sagrada Escritura, Salmo de número 96, Salmo 96 da Santa Palavra do Senhor. Diz assim, meus irmãos, a Palavra de Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. Alegrem-se, Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém e amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Vamos pedir que Ele nos abençoe neste momento. Estamos aqui no culto da noite para adorarmos ao Senhor, neste dia do Senhor. Vamos então pedir que Ele seja conosco, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça, para que nós possamos adorar o Seu nome nesta noite do dia do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, nós estamos aqui através, Senhor, deste meio que é a internet, meu Deus, não podemos estar juntos para Te adorar, mas estamos, Senhor, reunidos numa só fé, num só propósito de Te adorar, Senhor, apesar da diferença aí temporal ou do espaço, mas nós estamos unidos nessa fé para adorar o Senhor, para bendizer o Seu nome, para glorificar o Senhor neste culto, Senhor, reunidos em Teu bendito nome, Senhor, para Te adorar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós estamos aqui clamando por Tua misericórdia, por Tua graça, pelo Seu perdão sobre a nossa vida, onde pecamos, onde falhamos. Nos perdoe, Senhor, nosso Deus. Nós pedimos em Cristo Jesus, Seu Filho, pelo sangue de Jesus, e nos dê a bênção, Senhor, a graça do Espírito Santo, para que nós possamos nesse momento Te adorar, Senhor, somente, que o Senhor somente seja adorado, Pai. Faz isso, e que o nosso coração possa agora voltasse para Ti, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, que este culto, meu Deus, cada irmão reunido nas suas casas hoje, mas nós nos voltemos, Senhor, ao Senhor, e não aos ídolos, não a deuses falsos, mas somente ao Senhor. Nós pedimos isso, Pai, e nos abençoe, nos dirija, meu Deus, que o Teu nome santíssimo seja glorificado, que nós sejamos grandemente abençoados, edificados, fortalecidos, Senhor, nesta noite, neste culto, em nome de Jesus. Nós pedimos assim, Pai Celestial. Cantemos agora com o nosso coração sincero, os salmos, os hinos. Ouçamos, Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, através da palavra lida
teremos leituras, pela palavra pregada, ensinada, meditada, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja conosco, Pai. Nós te pedimos neste momento, revele-se a nós, fale conosco, Senhor, e nos dê graça também para orar. É uma reunião de oração, então que nesse momento nós possamos buscar a Tua presença, interceder, orar, clamar, especialmente por a situação difícil que o nosso país e que o mundo está passando, por todas as nossas necessidades, buscar a Sua face, buscar o Seu amor, buscar o Seu conhecimento, buscar, Senhor, a piedade em Ti e interceder, suplicar e também agradecer, adorar, Te louvar, Te bendizer. Abençoa, Senhor, esta reunião, abençoa meus irmãos que estão nas suas casas agora, conceda-lhes a bênção, a graça, para que todos possam Te adorar, em nome de Jesus, todos nós. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Louvado seja o Senhor, hoje e para sempre, ó Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos juntos, amados. Eu lhes convido a nós cantarmos nesse momento o hino tão lindo, né, que é aí o Salmo 23, na versão do pastor Josué Rodrigues. Vamos cantar o Senhor, vamos louvar, adorar o seu nome. Salmo 23, cantemos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos, irmãos, orar nesse momento, dando graças ao Senhor por todas as suas misericórdias que Ele tem nos dado, cada dia do Senhor, cada oportunidade que nós temos de adorar, de bendizer o seu nome. Vamos dar graças a Ele, graças também por essa semana, por todo o cuidado dEle. Ó Deus, nós estamos, Senhor, aqui na mesma fé, no mesmo propósito, para Te dar graças, para adorar o Senhor, meu Deus. Senhor, nesse culto, nós desejamos, Senhor,
bendizer o Teu nome por maior de todas as dádivas que o Senhor tem nos dado, que é Te conhecer, que é Te amar, que é ter o privilégio, a alegria de Te servir, Senhor, de sermos retirados da nossa miséria, da nossa morte e trazidos para a glória do Filho do Seu amor. Senhor, muito obrigado, porque nos amaste eternamente, porque nos deste, Senhor, o Seu Filho Jesus para que pagasse os nossos pecados, porque, Senhor Deus, nos chamaste pelo Espírito Santo, nos libertaste da nossa própria ignorância, dureza de coração, cegueira espiritual, nos levar-te a Ti, Senhor. Hoje nós estamos aqui reunidos para Te agradecer, porque o Espírito Santo habita em nós, porque fomos redimidos pelo Teu Filho, porque estamos, Senhor, esperando, não neste mundo, não estamos construindo aqui habitação, mas esperando pelo mundo vindouro, pela glória vindoura, Senhor. E nós queremos, Deus, Te agradecer, Te louvar, Te bendizer, meu Deus, por essa grande alegria da bendita esperança, esperança certíssima, que não decepcionará, do Evangelho, da salvação. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui agradecendo porque nos amaste, porque nos trouxeste para Ti, Senhor Deus. E nós hoje, tudo que desejamos é Te servir, é bendizer a Ti, é andar, Senhor, em honra e glória ao Teu nome, nessa nossa peregrinação e para toda a eternidade, meu Deus. Queremos Te adorar e essa é a nossa grande expectativa em Cristo Jesus, o Seu Filho, na esperança bendita, eterna. Senhor nosso Deus, obrigado por essa semana que nos deste, Senhor. Obrigado porque tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos acalentado, nos fortalecido, nos animado, nos dado direção da palavra, nos consolado no meio dessa crise, no meio dessa epidemia, dessa pandemia, no meio de tantas notícias, tantos rumores, de tanta ansiedade. O Senhor tem nos dado força, fé e graça. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui tem nos ajudado. Obrigado pelas bênçãos dessa semana, obrigado pela vida, pelo alimento, pela família, pela casa, pelas chuvas, pelo sol, Senhor, por todas as misericórdias. E em meio às lutas, em meio mesmo a essa pandemia, nós temos tido experiência do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua paciência, da Tua consolação, da Tua correção. Obrigado, Senhor. Temos só a agradecer. Hoje agradecemos por mais essa oportunidade. Não podemos estar reunidos e desejamos muito em breve estar reunidos novamente como Tua igreja, mas estamos, Senhor, Te adorando. E agradecemos inclusive por essa oportunidade de sentirmos essa falta, meu Deus, de estarmos juntos Te adorando. Cremos que isso mesmo já é uma bênção. Podemos perceber isso, experimentar isso. Senhor, nosso Deus, Te amamos o Teu povo e desejamos viver cada dia mais em honra e glória ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Adorado e engrandecido seja o Seu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Em Cristo Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos amados, vamos cantar o segundo hino desta noite do cantor cristão. Esse hino que eu acho tão lindo, né? O hino Firmeza do cantor cristão 366. Cantemos, louvemos ao Senhor nosso Deus. Sacrifício reminou.
Meus irmãos, nós estamos lendo sequencialmente o Novo Testamento nos cultos públicos da noite, e pela manhã na nossa escola bíblica dominical nós estamos lendo também sequencialmente o Antigo Testamento. Nós acabamos recentemente de ler, no domingo passado, o livro de Ruth. Hoje de manhã, pela manhã, iniciamos o livro de 1 Samuel, e hoje à noite nós queremos ler um livro completo do Novo Testamento, um pequeno livro, onde nós podemos ler de uma vez completo, apenas um capítulo, que é a Epístola de Judas, a Carta de Judas. Eu convido todos os meus irmãos a abrirem as suas Bíblias na Carta de Judas. Nós, semana passada, nós encerramos aquelas 3 epístolas, maravilhosas epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, e hoje nós vamos ler então essa pequenina, mas tão preciosa carta de Judas. Então abra sua Bíblia comigo, Epístola Universal de Judas. Vamos ler então a tão santa, tão bendita palavra do nosso Deus. Judas, vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Porque se introduzirão furtivamente alguns, os quais já antes... deixa eu ler correto aqui. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores,
queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a leitura da sua tão bendita palavra, dessa carta tão preciosa. Que o Senhor nos edifique, nos abençoe neste momento, em nome de Jesus, na graça do seu Espírito Santo. Irmãos amados, vamos cantar o último momento deste período inicial do nosso culto. Vamos cantar o belíssimo, tão precioso Salmo 115. Salmo 115. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Cantemos ao Senhor, Salmo 115. Mas ao teu nome
Amém, meus irmãos. Eu lhes convido nesse momento a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, no capítulo 21. Nós não vamos fazer uma exposição desse trecho, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 8, não vamos fazer uma exposição desse texto, mas eu gostaria de extrair algumas verdades importantíssimas aqui desse trecho. Hoje é o meu assunto, concluindo aquela série de 4 estudos a respeito da segurança em Deus. Nós temos visto a segurança no Deus Criador, a segurança no Deus Provedor, a segurança no Deus Redentor. Vimos hoje pela manhã, e hoje, neste culto das 18 horas, nós vamos completar essa pequena série falando sobre a segurança no Deus da glória vindoura. Então vamos ler, meus irmãos, Apocalipse capítulo 21, a partir do primeiro verso até o verso de número 8. Leia comigo então a sua Bíblia, por favor. Diz assim, meus irmãos, as Sagradas Escrituras: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dirija nesta exposição, meu Deus, nesta mensagem da Tua Palavra, nos fazendo entender a verdade da Tua Escritura, especialmente desse capítulo, e aplicando, Senhor, ao nosso coração, que o nosso coração também se abra. O Senhor fale conosco, nos edifique, nos abençoe, converta, Senhor, santifique, edifique, console, dirija através da Tua Palavra, e que o Teu nome tão santo seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos amados, nós temos nos proposto nesses dias que não temos tido oportunidade de realizar o culto normal, né? O culto em que nós temos, então, nos reunimos na casa da congregação, nos reunimos presencialmente, estamos presentes no culto. Não temos podido fazer isso nesses domingos devido a esse problema sério que é a pandemia, né? Que está no mundo, do vírus, coronavírus. Mas nós estamos, então, pelo meio da internet, como muitos nossos irmãos, muitas igrejas, procurando cultuar, né? Não é o ideal, mas essa é a maneira que temos podido fazer isso, e nos alegramos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, meus irmãos. E estes dias nós temos procurado falar de uma série, seguir uma série de estudos, apresentar uma série de estudos, procurando exatamente, irmãos, diante dessas calamidades e dessas dores desses dias, das mortes que temos ouvido, do perigo se aproximando de nós, do nosso país, procurado então
trazer uma palavra de segurança, para que ninguém entre em pânico, mas para que todos sejam consolados, firmados, descansem no Senhor e tenham também direcionamento. Essa mensagem, irmãos, ela apresenta, essas mensagens, meu propósito é apresentar, na verdade, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, através das suas obras, através daquilo que Deus tem feito. Como eu tenho dito aos irmãos, especialmente no livro de Salmos, nós observamos que o Senhor, ele se apresenta pelas suas obras, né? Os salmistas, eles louvam bastante a Deus por causa das suas gloriosas obras. E é bem interessante nós observarmos que, na verdade, a Escritura toda apresenta as obras de Deus, né? E também as palavras do Senhor explicando, mostrando, dando significado realmente destas obras gloriosas. Então, meu propósito, irmãos, é esse, ainda que de maneira não aprofundada, na verdade superficial, mas trazer a verdade dessas obras do Senhor com relação à nossa vida, como uma bênção para a nossa vida. Nós já falamos então, dissemos que íamos falar de 4 grandes obras do Senhor. Deus, assim, mostrando que nisso encontramos a segurança no Deus Criador, a segurança no Deus Provedor, a segurança no Deus Redentor e a segurança no Deus da glória vindoura. E hoje é a mensagem realmente que eu quero falar, da segurança nesse Deus da glória vindoura. Sobre o Deus Criador, apenas recapitulando, nós observamos, irmãos, algumas verdades, que a criação mostra que Ele é soberano, portanto nós podemos estar seguros, sabendo que o nosso Deus está no controle, né? Segundo, que Ele cria do nada pela palavra, ou seja, também podemos estar seguros que nada o afeta, mas que Ele sustenta tudo, que tudo está em suas mãos, e que a palavra dele é fiel, Ele tem todo o poder e as suas promessas são verdadeiras. Em terceiro lugar, que Ele criou tudo com ordem, e nós podemos então ter segurança de que mesmo essa pandemia, dentro do quadro geral do grande propósito divino que vai culminar na sua glória e no bem do seu povo, há um propósito, então, há um sentido inclusive para essa crise atual, dentro desse grande propósito divino. Podemos ter segurança e tranquilidade quanto a isso. Em quarto lugar, que Ele tem um propósito para o homem, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e este homem terá a sua imagem, a sua semelhança restaurada, meus irmãos, no final dos tempos. Mas que Deus já está, na verdade, operando essa restauração da imagem dele, meus irmãos, no homem, já desde agora do processo de santificação na vida daqueles que creem no Senhor. E em quinto lugar, ele fez tudo muito bom. Aqui mostra também a doutrina da criação lá de Gênesis, capítulo 1. Portanto, podemos dizer que tudo que Deus faz, que Deus decreta, que Deus permite, tudo que na sua soberania Ele está operando, concorre para exatamente o bem, especialmente do seu povo, a glória do seu nome. Sempre tem um propósito benéfico, bom, mesmo que na hora não pareça, não é? E sempre esse é o propósito divino. Com relação ao Senhor Deus como provedor, nós lemos especialmente o Salmo 104, meus irmãos. Nós podemos observar ali algumas verdades também no Salmo 104. Primeiro, que o Senhor é soberano sobre as criaturas, então isso nos dá segurança. Tudo que está acontecendo não está fora do controle dele, mas o Senhor está controlando todas essas coisas, descansemos nele. Segundo, que Ele é o Senhor, que do Senhor vem a vida, Ele é o Senhor da vida e da morte, a vida e a morte estão em suas mãos, portanto, a nossa vida está em suas mãos e não, vamos dizer assim, não depende primariamente de uma doença, de nós resistimos ou não a uma doença, mas a vida nossa é sustentada pelo Senhor, e vamos morrer somente quando Ele assim determinar. Em terceiro lugar, a glória do Senhor está na providência. A providência glorifica a Deus. Então devemos acreditar, inclusive nesses acontecimentos difíceis, Deus há de manifestar a sua glória. Devemos descansar nessa verdade. Em quarto lugar, o Senhor se alegra com a sua obra, com a sua providência. E o salmista se alegrava em falar dessas coisas e observar essas coisas. Então, nos alegremos também, porque há um propósito de alegria em tudo que Deus faz, permite, decreta, mesmo, meus irmãos, numa situação dessa, quando nós olhamos o quadro geral, o final,
será um final de alegria, e tudo concorre para essa alegria, e Deus se alegra nas suas obras, e nós nos alegraremos na sua obra. Em quinto lugar, o Senhor será louvado pelos seus e destruirá os ímpios, ou seja, toda a providência concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mas também nada concorre para o bem, mas para a destruição final dos ímpios. Isso aqui é uma mensagem de segurança para os que estão na fé, mas de alerta para os que estão fora da fé. Portanto, que todos busquem o Senhor. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, eu falei, em terceiro lugar, do Deus, a segurança no Deus Redentor, e mostramos que o pecado trouxe destruição, a queda. Quando Adão e Eva ouviram Satanás, a mentira da serpente, eles acabaram caindo em coisas terríveis. A primeira coisa, eles se afastaram de Deus, do sumo bem, e esse é o grande mal, o mal dos males. O pecado é o mal dos males, porque nos afasta do sumo bem, que é Deus. Daí, meus irmãos, eles entraram num processo de angústia interna, não somente ficaram alienados de Deus, mas também alienados de si mesmo. Eles tiveram ali angústia, medo, a culpa, gerado principalmente pela culpa que penetrou no coração humano. Por isso que o homem se escondeu de Deus. Ele sabe que é culpado, e todas as angústias e aflições e as turbulências internas que existem no coração, na vida do homem, por causa exatamente da entrada do pecado. Em terceiro lugar, vimos que o homem, ele entrou em guerra contra a sua esposa, e aí surgem as guerras, o egoísmo, o orgulho, aquilo de nunca aceitar que está errado, mas acusar até a Deus, a mulher que me deste, ou ao próximo, mas nunca reconheceu seu próprio pecado. O homem se tornou ensimesmado, se tornou orgulhoso, se tornou prepotente, soberbo, e nunca reconhece seu próprio pecado e as suas falhas. E em quarto lugar, o homem, a natureza ficou hostil ao homem, e finalmente o homem morrerá. E isso não é o final. Quando ele morre, vai para o inferno. Mas graças damos ao Senhor, e por isso que ele nos redime. E Jesus foi prometido em Gênesis 3,15. Jesus veio, morreu na cruz para nos justificar, e nele nós temos a solução de todas essas alienações. Somos reconciliados com Deus, somos pacificados no nosso coração, passamos a viver não orgulhosamente, mas em amor, para servir ao próximo, e toda a criação concorre para o nosso bem, meus irmãos. E na verdade, um dia não precisamos temer, porque um dia essa criação será restaurada. Irmãos, eu quero hoje falar principalmente desse aspecto da glória vindoura, da consumação, não é? Eu quero dizer para vocês que nós podemos ter absoluta segurança e esperança por causa do que nós olhamos em termos da promessa, daquilo que o Senhor prometeu e que com certeza fará. Nós podemos ter esperança, seja qual for a circunstância da nossa vida. Eu tenho uma série de estudos, está gravada, nós temos a intenção, propósito, meus irmãos, e esse ano é um dos meus projetos, né, de nós trabalharmos muito na questão de fazer um livro sobre o assunto. Tem uma série sobre a esperança cristã, que os irmãos devem lembrar dessa série. Vamos trabalhar para colocar em livro. É um projeto já de algum tempo já, que nós não conseguimos ainda, mas é um projeto para esse ano que eu tenho. E nesse estudo eu procuro mostrar exatamente a questão de que a esperança, meus irmãos, é que, vamos dizer assim, nos dá hoje essa determinação de prosseguirmos, que nos anima, a esperança vindoura, não é? A esperança cristã, a esperança de que Deus vai restaurar todas as coisas, de que este mundo e as dores que nós observamos aqui, e a morte, o mal e o pecado, não tem a palavra final, mas que Deus vai vencer essas coisas, e de que vai estabelecer um reino de justiça, um reino de paz, um reino de plena justiça e alegria. Essa é a nossa esperança. E essa esperança que nos anima hoje, não é? Que nos dá, meus irmãos, a condição de nós prosseguirmos. Se a nossa esperança, como Paulo vai dizer em outra parte,
fosse apenas neste mundo, se nós não crêssemos na ressurreição dos mortos, não crêssemos na esperança do reino vindouro, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. A vida não tem sentido, a vida encerra no túmulo e acabou. Não, não é assim. Nós cristãos, nós acreditamos, temos absoluta convicção de que isso irá acontecer, que virá um reino vindouro de paz, de justiça, porque o Senhor tem nos prometido isso. E isso, meus irmãos, é que nos traz grande consolação, grande paz mesmo, grande contentamento e perseverança, mesmo numa situação como nós estamos vivendo hoje, nesses dias. Eu quero animar os meus irmãos queridos, vocês amados irmãos que tanto amo, da Congregação Batista Reformada, mas todos os meus irmãos também das outras igrejas, amigos que nós temos, eles que estiverem ouvindo das outras igrejas, que eu também os amo, e todos os amados irmãos que possam ainda não conhecê-los, mas que estejam ouvindo esse estudo, quero animá-los, dizer-lhes que vocês não precisam estar preocupados, em pavor, mesmo diante desse vírus, diante dessas notícias, diante das mortes, e mesmo que morramos, não precisamos estar apavorados, porque a esperança nossa, meus irmãos, não está nesse mundo, mas está no mundo vindouro, está exatamente no estabelecimento desse reino de justiça e de paz, que com certeza virá, que Cristo morreu para que nós vivêssemos com Ele, habitássemos com Ele. Você lembra daquele texto de João 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e vou preparar o lugar. Quando eu preparar o lugar, voltarei. Eu voltarei. Ele prometeu voltar para nos levar com Ele, para que nós estejamos para sempre com Ele. Então, meus irmãos, a morte de Jesus, como nós vimos hoje pela manhã, a obra redentora de Cristo, ela é uma obra que nos dá segurança, mesmo diante da morte, mesmo diante das calamidades, porque nós temos certeza que esse mundo não é o final, essa vida não é tudo, mas a eternidade, há a ressurreição dos mortos, há a volta de Jesus para estabelecer o seu reino, e isso nos faz encarar essa pandemia não com pavor, mas com coragem, com determinação, com paz, com misericórdia também pelos que estão aí sofrendo, inclusive nos dispondo a ajudá-los, com misericórdia para levar a eles a esperança, com esperança de que em tudo isso, no final das contas, Deus será glorificado. Nós não estamos desesperados, não devemos estar de maneira nenhuma, de forma alguma, desesperados. E eu quero exortar meus irmãos nesta noite do dia do Senhor, para exatamente estarem completamente tranquilos e pacificados no seu coração, meus irmãos, porque o reino está vindo, porque o reino já está em nós, e porque o reino está vindo no sentido que ele será plenamente estabelecido, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, meus irmãos, eu gostaria de expressar aqui algumas verdades que estão bem claras, bem evidentes aqui neste trecho desses 8 versículos de Apocalipse, capítulo 21. Perdão, meus irmãos. Então vamos meditar um pouco aí nestas verdades. Em poucas palavras, irmãos, eu gostaria de, na verdade, apresentar a vocês 5 proposições bíblicas a respeito que está bem claro aqui nesse texto que nós acabamos de ler, em relação a esse mundo vindouro. Então hoje eu quero falar a vocês que o Senhor está operando para a vinda desse reino de glória, do mundo vindouro, da glória vindoura. Ele é o Deus da glória vindoura. Ele é o Deus em que nós podemos ter segurança plena nele, porque Ele está operando, tudo está concorrendo para que venha esse reino de paz, de justiça. E o dia do Senhor especialmente, né? Até coloquei no grupo, pedi para nossa querida irmã Adriane fazer a ediçãozinha de uma mensagem, de uma imagem, com uma pequena mensagem falando exatamente, meus irmãos, desse reino vindouro, né? Desse reino que nos dá esperança, que é proclamado no dia do Senhor e que nos faz então
e ter esperança mesmo diante da pandemia. Que o dia do Senhor é tão importante, porque o dia do Senhor é como a antessala do céu. Ele apresenta para nós esse reino vindouro, mostrando que a nossa esperança não está mesmo aqui. A nossa esperança está nesse mundo vindouro, nesse reino futuro do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos falar dessas 5 verdades, irmãos. A primeira verdade que o texto nos apresenta em relação a essa obra de Deus, essa vinda desse reino de glória, é que haverá novo céu e nova terra. Observem que a Escritura ela diz aqui: capítulo 21, vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmãos, isso é muito consolador, porque toda a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela está exatamente operando a vinda deste reino, novo céu, nova terra. Porque quando nós olhamos, irmãos, para o mundo em volta de nós, o que nós vemos, afinal de contas, irmãos? O que nós vemos nesse mundo? Pense bem agora. Nós vemos tristeza, nós vemos dores, nós vemos pandemias, nós vemos morte, nós vemos choro, nós vemos injustiça, nós vemos pecado, nós vemos guerras, nós vemos ódio, nós vemos todo tipo de coisa que é terrível. Nós vemos o mal, porque a marca da maldição está no mundo por causa do pecado, como nós vimos quando eu falei, aliás, hoje de manhã, quando eu falei na mensagem da escola bíblica, quando eu falei da questão de que o pecado trouxe maldição, e é isso que nós vemos, irmãos. Então, isso não é algo que nós devemos amar. Na verdade, esse mundo, ele deve passar, deve ter o seu final, deve ter a sua finalização, porque é um mundo onde há tanto mal, tanta perversidade, tanto pecado, e aí nós morremos. Tudo acaba, tudo encerra, é assim mesmo, não tem jeito, a injustiça prevalecerá, o pecado tem a palavra final, a morte tem a palavra final, e as pandemias e as dores extremas nas palavras finais. Veja a palavra final, veja quanta morte já teve por causa desse vírus, quanto choro, quanta angústia, quanto pavor, quanta tristeza, né? Eu tenho conversado, pelo menos uma pessoa que eu conversei ultimamente, percebi nessa pessoa o medo, não é? E aconselhei a ler as Escrituras, a descansar no Senhor e tudo, mas irmãos, é isso que há no mundo, não é? Essa angústia, esse mal. Mas ouça, aqui está a grande palavra e a grande segurança, que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi, de João, um novo céu e nova terra. Meus irmãos queridos, não é a palavra final. Este mundo não tem a palavra final. Esse mundo vai passar e virá um novo céu e uma nova terra, onde essas coisas, onde o pecado e onde a maldição e onde todas essas dores, todos esses sofrimentos, todas essas injustiças não habitarão, mas haverá um reino de plena paz e justiça. Irmãos queridos, o Evangelho está operando isso na minha vida, na sua vida, na igreja. Vai chegar um momento que Jesus vai voltar e que vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, e nós devemos estar tranquilos quanto a isso. O coronavírus, a pandemia ou outras epidemias que possam vir sobre o mundo, e com certeza até a volta de Jesus haverá tristezas e dores e sofrimentos, sem dúvida haverá, e ele mesmo profetizou, nós devemos já estar certos disso, mas nada disso significa que há desespero, que as coisas são assim mesmo, que não tem jeito, não. Mas esse mundo vai chegar no seu final, e o Senhor Jesus vai estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais essas coisas, onde não haverá mais nada disso. Então descansemos nessa grande verdade, nessa gloriosa verdade, que esse vírus, que essa pandemia é algo passageiro, é algo que não tem a palavra final, é algo que vai passar junto com esse mundo, e coisas como essas vão passar, e que haverá um mundo em que essas coisas não existirão mais. Não existirá mais doença, não existirá mais tristeza, não existirá mais morte.
Então, meus irmãos, descansemos. O Evangelho está nos levando para esse estado. Isso que nós estamos vivendo aqui no mundo é passageiro. Não vamos dizer assim, não é algo que será eterno, mas é passageiro. O sofrimento do crente neste mundo é passageiro, porque vem a glória e o gozo eterno do novo céu e da nova terra. Em segundo lugar, irmãos, a segunda verdade que nós temos, e essa é a grande verdade, a grande esperança que nós temos, é que o texto diz que Deus habitará com seu povo nesse mundo de glória, nesse reino vindouro. O apóstolo João, que foi que escreveu, ele diz que ouviu uma grande voz do céu, no versículo 3, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa é a grande alegria nossa. Irmãos, a nossa alegria não está nas coisas, porque se está nas coisas, isso é idolatria, e é isso que o pecado causou. O que foi a queda? A queda, em termos mais de essência, essencialmente foi o quê? Foi o homem aborrecer a Deus, foi o homem abandonar a Deus, foi o homem querer ser Deus, foi o homem querer colocar no lugar de Deus os seus ídolos. E isso, meus irmãos, é a essência do pecado. Deus ser odiado, Deus ser desprezado, mas nisso não há alegria verdadeira. Os homens, todas as alegrias humanas dentro desse aspecto são, na verdade, ilusões, porque os homens estão atribuindo a ídolos a divindade, né, que não existe nessas coisas. Essas coisas vão decepcionar, essas coisas não vão satisfazer, não há paz, mas há, na verdade, morte, destruição, maldição. Os homens só terão paz, só terão alegria em Deus. Irmãos, a nossa alegria, ela cresce na medida que nós conhecemos a Deus, amamos a Deus, nos satisfazemos em Deus. E esse é o propósito do Evangelho. Quando o Senhor Deus enviou Jesus, foi para que Jesus quebrasse, pisasse na cabeça da serpente, como nós lemos pela manhã, Gênesis 3,15, nos libertasse dessa amizade terrível com Satanás, que é um rebelde contra Deus, e fôssemos reconciliados com Deus, ou como Paulo fala em Romanos capítulo 5, justificado pois pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então esta obra, meus irmãos, é que é a grande obra do Evangelho, é que nós nos voltamos para Deus. E aqui a Bíblia diz o seguinte: o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Lá no versículo 7 diz assim, observe no versículo 7, quem vencer dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, meus irmãos, essa é a bênção que nós almejamos. Na verdade, ele já é o nosso Deus aqui. Desde que você crê em Cristo Jesus, desde que você se arrepende dos seus pecados, você já é dele. Ele já é seu filho, já é seu servo, já é seu herdeiro, ele é seu pai, ele é o seu Deus. Ele já é o nosso amor, ele já é o nosso deleite, ele já é a nossa alegria. Por isso, inclusive, temos dito sempre e temos procurado demonstrar que o dia do Senhor, ele é exatamente um deleite por causa dele, porque é o dia dele. Porque é o dia que nós podemos ouvir a palavra dele, é o dia que nós podemos comungar com nossos irmãos. Por isso que a gente está sentindo tanta falta do culto público, da presença dos irmãos, da reunião presencial de todos, porque nós amamos uns aos outros, porque amamos a ele, porque vemos em nossos irmãos as marcas do amor de Deus, de Cristo Jesus, do Evangelho bendito, da glória desse Deus todo-poderoso que nós amamos, cheio de justiça, cheio de verdade, Deus soberano, sábio, bom, glorioso, todo-poderoso, sapientíssimo, Deus que controla de maneira misteriosa, soberana todas as coisas, inclusive essa pandemia. Deus santo em seus propósitos, justo sempre, que não pode ser acusado de mal, Deus bom, Deus misericordioso, Deus que amou, Deus que demonstrou grande amor por ímpios como nós, inimigos que éramos dele, mas que ele mandou seu Filho para nos salvar, para nos resgatar, para nos trazer de volta para ele, para ser o nosso Deus, para que fôssemos
seus filhos e seus servos. Amamos a esse Deus, somos gratos a esse Deus, sabemos que Ele nos tirou da ira eterna, da condenação que era a nossa, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, sem merecimento nenhum nosso, por graça e misericórdia. Nós damos graças a esse Deus, nós louvamos a Ele pelos seus atributos, pela sua glória, e por isso estamos falando dessas obras gloriosas de Deus, e nisso temos segurança. Irmãos amados, ouçam, já temos isso aqui, já experimentamos isso aqui, mas vamos experimentar em plenitude quando Jesus voltar, quando vier novo céu e nova terra, porque aqui infelizmente ainda tem pecado, ainda temos que mortificar o pecado todos os dias, ainda temos que pedir perdão dos nossos pecados, ainda temos que lutar contra o pecado, ainda desagradamos ao nosso Deus, isso nos entristece, mas lá finalmente o tabernáculo de Deus está com os homens, não haverá mais pecado, e conheceremos em plenitude a alegria que já experimentamos em um pedacinho dela, e no dia do Senhor, por exemplo, quando nos reunimos, mas vamos experimentá-la lá na glória, experimentaremos esta alegria na sua plenitude. Que maravilha, que maravilha. Então, meus irmãos, não temam esse vírus, porque você já tem o mais importante, você já tem o mais fundamental, a essência da vida, que é o próprio Deus. Deus é seu, você já é de Deus, não tema. Agora, se você ainda não o tem, meu amigo que está me ouvindo, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como seu Salvador, volte-se para Deus, busque conhecer esse Deus em Cristo Jesus, que é o Verbo de Deus, que é a Palavra de Deus. Mas nós temos essa alegria, essa esperança em tempos de coronavírus, em tempos de epidemias, em tempos de tantas mortes. Nós lembramos de Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não temamos a morte, não temamos o vírus, mas glorifiquemos e bendigamos ao Senhor nosso Deus, que amamos, seja na vida, seja na morte. Estamos indo para lá, irmãos. Inclusive isso está concorrendo, tudo concorre para esse bem, para que um dia nós estejamos com Ele para sempre, o tabernáculo de Deus esteja com os homens. Em terceiro lugar, meus irmãos, as palavras são fiéis e verdadeiras. Observem que ele diz no versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Irmãos, trata-se da palavra de Deus. Deus é fiel, Deus não mente, a sua palavra é verdadeira. Portanto, esse mundo novo, esse mundo de glória, esse mundo em que teremos a Ele como habitando conosco, e teremos a plenitude da alegria de estar na sua presença, de estar no seu reino, de amá-lo com toda a intensidade, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais essas coisas horríveis do pecado, da injustiça, onde haverá novo céu e nova terra. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. É absolutamente seguro de que isso vai acontecer. Vai acontecer. Mais certo do que minha morte, do que a sua morte, é que esse reino virá. Porque, inclusive, vocês hão de concordar comigo, nem todos morreremos. A própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo mostra claramente que nem todos vão morrer. A Bíblia mostra que quando Jesus voltar, os que estiverem vivos não vão morrer mais, mas vão estar com Ele. Mais certo que a nossa própria morte, mais certo do que qualquer fato indiscutível, absolutamente claro e evidente, é a volta de Jesus, é a vinda do reino de Deus. Por quê? Porque Deus disse, e a palavra dele vale tudo, é fiel, é verdadeira. Então, meus irmãos, não nos preocupemos. Esse mundo, ele é terrível, esse mundo tem vírus, esse mundo tem epidemias, esse mundo tem tristezas, tem dores, tem morte, tem todas essas coisas, mas a palavra de Deus diz: virá um novo céu e nova terra, onde essas coisas vão passar e onde Deus vai viver com o seu povo. Console-se nisso. Esse vírus não tem a palavra final, nem a morte, nem a dor, nem o sofrimento, nem as epidemias, nada disso. Observemos, irmãos, que ele vai
habitar com o seu povo. Essas palavras são fiéis e verdadeiras, e diz o texto aqui no versículo 4, e essa é, meus irmãos, mais uma verdade que eu gostaria de acrescentar. Vou colocar aqui como a quarta verdade, é que não haverá mais nenhuma tristeza. Na verdade, confirmando o que já tenho mencionado aqui aos irmãos. Ele diz no versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isso vai passar, irmãos. Isso vai passar, meus irmãos amados. Essa epidemia vai passar, esse vírus vai passar, o lamento pelos mortos vai passar, a tristeza, a dor que esse mundo vai passar, as ruas vazias por causa da epidemia, isso vai passar. Todas essas notícias tristes, toda essa angústia, todo esse pavor, tudo isso que nós temos ouvido nesses dias, pessoas falando, temendo, preocupadas, angustiadas, pessoas temendo também a crise econômica, pessoas temendo, enfim, todas essas perturbações e essas ameaças, isso vai passar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e essas coisas todas vão ser passado, e haverá um novo céu e a nova terra. O reino de Deus é um reino onde não há nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma morte, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nada disso, mas apenas alegria, paz, justiça, verdade, amor, gozo profundo, a presença do próprio Deus, alegria da presença de Deus. Não haverá mais pecado, não haverá mais o salário do pecado, que é a morte, mas o pecado vai ser passado, as dores vão ser passadas, as fraquezas, os vírus atacando as pessoas, matando, isso vai ser passado, mas haverá plena saúde. Receberemos um novo corpo. Paulo fala, por exemplo, você pode ler em 1 Coríntios capítulo 15, aquele grande capítulo onde Paulo nos fala da vida, da nova vida. Haverá um corpo glorioso que não morre mais, um corpo celestial, um corpo onde a doença, a morte não habitará, não ameaçará. Estaremos no reino eterno de Cristo, estaremos diante do Pai, estaremos vendo o Pai no Filho, teremos a glória de Deus presente, não haverá mais noite, Ele iluminará tudo com a sua glória, não haverá mais nenhuma lembrança de tristeza, não haverá mais nem nada que nos faça, nenhuma lembrança de tristeza que nos perturbará, mas essas coisas estarão no passado, essas coisas estarão, meus irmãos, ausentes, e apenas a presença da glória de Deus, apenas a realidade de que o Senhor nosso Deus estará conosco para sempre, nos dando gozo, paz e alegria eterna. Essas coisas, na verdade, vão estar no passado. Essas coisas, não que eu quero dizer que nós não poderemos lembrar dessas coisas, ou lembrar de certas circunstâncias dessa vida, mas que essas coisas não nos perturbarão, serão passado, serão coisas que não vão mais ser experiência nossa e nem mesmo nos afetar. Isso tudo passou. Ele vai nos enxugar nos olhos toda lágrima e experimentaremos a plena paz, a plena alegria da presença de Deus. Então, fique tranquilo. Todas as dores aqui, irmãos, são passageiras. Olhe para a glória. Sua esperança deve estar na glória. E o dia do Senhor, Ele está apontando, esse dia que nós falamos dessas coisas, que nós falamos do reino vindouro, está apontando exatamente para a vinda de Cristo Jesus, desse reino de glória, de paz, de plena alegria, de
perfeita alegria em Cristo Jesus. Irmãos, em quinto lugar, e a minha última palavra, esse reino é um reino que está à disposição, é de graça. Cristo Jesus morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados para que tenhamos essa esperança. Não é pela minha obra, não é pela minha justiça, não é pela minha religiosidade, não é por nada que eu faça, mas é pelo que Ele fez na cruz, pela sua obra. Gênesis 3,15 diz que Ele viria e faria isso. Deus que salva, é Deus que opera isso, e é Deus que operará isso em nós. Apenas Ele diz aqui no versículo 6: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Essa fonte está aí à disposição. Venha, pecador, arrependa-se dos seus pecados, reconheça que você é um pecador, que você merece só o inferno, se humilhe diante de Deus, sinta profunda tristeza, odeie o mal, ame a Deus, ame os seus caminhos, reconheça que você tem ofendido a Deus, reconheça que você só merece o inferno, ame os mandamentos de Deus, se volte para Deus de todo o seu coração, creia unicamente em Jesus, não na sua justiça, não na sua obra, não nada de seu, mas olhe para a cruz como Cristo Jesus, como o único que pode lhe salvar, lhe trazer justiça, lhe trazer salvação. É de graça. Venha para Cristo, arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, e você, diz aqui a palavra de Deus, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas a verdade embutida a essa é que é de graça. Mas aqueles que rejeitam, aqueles que permanecerem nos seus pecados, aqueles que seguirem o curso deste mundo, aqueles que observarem os desejos desse mundo pecador, que está indo para a destruição e que abomina a Deus e que odeia a Deus, ou aqueles, conforme a linguagem aqui do versículo 8, mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Para esses que rejeitam a verdade do Evangelho, para esses que permanecem nos seus pecados, que não creem, como o Senhor Jesus Cristo vai dizer, irmãos, aqui, somente lendo um texto, por favor, abra sua Bíblia rapidamente comigo, no capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 6, quando o Senhor, ele diz assim, quando ele diz aqui, irmãos, no capítulo 8, melhor dizendo, perdão, ele diz aqui, capítulo 8, versículo 21, João capítulo 8, versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis vir. Diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou não podeis vir. E dizia, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo e não sou deste mundo, por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqueles que não creem, aqueles que pecam, que são incrédulos, que permanecem nos seus pecados, se perderão. O Evangelho, a salvação é pela graça, mas na verdade, a outra verdade que está junto dessa é que os homens a condenação é o merecimento deles. Eles merecem, eles já estão condenados, na verdade. A salvação apenas em Cristo, na graça de Cristo Jesus. Mas aqueles que não são de Cristo,
aqueles que permanecem nos seus pecados, que são incrédulos, que permanecem nesses pecados, como diz aqui a palavra de Deus no versículo 8, voltando para Apocalipse, fornicadores, feiticeiros, homicidas, idólatras, mentirosos, todos esses, o destino deles, a parte que lhes cabe é no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a condenação eterna, é a condenação, é a consumação da condenação deles, é o inferno. Amigos, a salvação é pela graça. Esse reino será um reino de alegria plena para os que são de Cristo, porém, será um reino de... A vinda do reino significará a condenação dos ímpios, dos incrédulos. Creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Aqui traz algumas verdades consoladoras, que aquele que está na graça está absolutamente seguro, porque isso está sendo levado, a propósito de Deus está sendo levado a isso, a que esse reino venha, reino que é o reino da graça, em Cristo Jesus, vai se estabelecer. E outra coisa, haverá justiça, isso nos traz também segurança. Há tanta injustiça, há tanta maldade, há tanta perversidade nesse mundo, que nos faz muitas vezes perguntar: haverá justiça? A Bíblia diz sim, sim. Os ímpios serão condenados. Podemos estar certo que esse reino vindouro é um reino que nos traz a segurança de que será um reino de paz, de justiça, de salvação em Cristo Jesus de forma justa, porque tudo que Deus faz é justo, e de justiça na condenação dos ímpios, dos incrédulos. É um reino onde não habitará a injustiça. É um reino que, quando vier, significará o juízo vindo, condenando os ímpios, trazendo justiça. Deus julgará os homens, como diz lá no Salmo 96, que nós iniciamos o culto hoje, que o Senhor Deus julgará os homens. Alegre-se, haverá justiça. Então a palavra de Deus diz, irmãos, esse reino vindouro é um reino então que traz a obra, a segurança. Há segurança nesse reino vindouro, nessa obra desse Deus do reino vindouro, da glória vindoura, porque, irmãos, é um reino em que nós estaremos com Cristo para sempre, onde haverá justiça, onde não haverá mais morte nem dor. Console-se, irmãos, nessas grandes verdades de que haverá um novo céu, uma nova terra, de que Deus habitará conosco para sempre nesse reino, que as palavras são fiéis e verdadeiras, não falharão, que é um reino da graça, que é um reino, antes disso, que não haverá tristeza e dor, nenhum sofrimento, não haverá mais pandemias. É um reino onde é de graça e onde nós estaremos com Ele para sempre, onde se manifestará a justiça no juízo final, e não habitará nele nenhuma injustiça, nenhum pecado, nenhuma impiedade, e não haverá ímpios lá, mas redimidos, lavados pelo sangue de Jesus. Irmãos, esse mundo é mau, esse mundo é um mundo de pecado, é um mundo de morte por causa do pecado, é um mundo de justiça, é um mundo de maldade, mas está vindo o reino eterno, que você possa se consolar. Nós estamos aqui. O que eu quero dizer também para vocês, com uma aplicação final, é que faz parte, irmãos, essas dores, faz parte esses sofrimentos, faz parte a morte, faz parte o pranto, porque esse é o mundo do pecado, onde habita o pecado, onde o pecado trouxe as suas consequências, mas haverá, a nossa consolação é que isso vai passar e que haverá um novo céu e nova terra. Consolemos-nos nessa verdade, não fique apavorado, entregue a sua vida a Deus, tome precauções, como nós temos falado ao longo desses dias, seja ajuizado, mas sem pânico, porque tranquilos, porque o Senhor está cuidando de nós. Não vai acontecer nada conosco que não tenha um bom propósito do Senhor, e Ele está nos levando para esse reino vindouro, meus irmãos. Descansemos nisso. Amada congregação Batista Reformada, meus irmãos, meus amigos também de todas as outras igrejas, consolem-se, irmãos amados, porque Cristo está trazendo o reino vindouro, onde não haverá mais essas coisas que aqui por causa do pecado, mas lá não haverá, porque o pecado e essas coisas velhas já terão passado, como diz, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essas coisas vão passar. Console-se no Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus console a todos vocês, que Deus lhes anime, lhes dê paz, lhes dê fé, lhes dê consolação nesses dias difíceis. Lembrando, eu comecei dizendo, da esperança está no reino vindouro. E olha, irmãos, esse reino vindouro, então, concluo dizendo isso, traz luz, esperança,
consolo, paciência nesse momento de coronavírus, de pandemia, de perigos. Fique tranquilo porque o reino está vindo. As palavras são fiéis e verdadeiras. Fique tranquilo porque isso lhe dá hoje sentido de você não temer e de se levantar e lutar, e de ser misericordioso, e de ajudar as pessoas que estão sofrendo nessa hora, e de levar elas ao Evangelho, e de levar elas também ajuda material. Vamos fazer isso, irmãos, vamos confiar no Senhor, vamos descansar nele. Que Deus te abençoe, que Deus te console. Espere o reino que Ele está vindo, que esse reino e essa esperança no reino vindouro nos dê segurança no Deus da glória vindoura. Que assim seja em nome de Jesus. Vamos orar, vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Senhor, obrigado que pudemos nessa singela meditação nas Escrituras falar, Senhor, dessa glória vindoura, desse reino eterno. Ó Deus, nos abençoe, nos console, nos firme nessa verdade desse reino vindouro. Guarde o nosso coração do pavor, do desespero. Senhor, que sejamos firmados nessa esperança bendita. E muito obrigado, Senhor, porque nos tiraste do mundo, nos tiraste da condenação eterna e nos trouxeste para o reino do Filho do seu amor, o reino de glória. Que o Senhor nos abençoe, nos santifique, nos firme e possamos andar piedosamente, com grande alegria, com grande consolação e esperança nesse mundo difícil. Em Cristo Jesus, oramos assim e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos amados, vamos ler a nossa confissão de fé neste momento? Pegue, por favor, a sua confissão. Nós vamos abrir agora no capítulo 26 e vamos ler o 8º e o 9º parágrafo da confissão de fé. Então eu peço para todos os irmãos tomarem agora nas suas mãos a confissão de fé batista de 1689, abrirem no capítulo 26 da confissão de fé. Nós vamos ler o trecho desta noite do dia do Senhor, capítulo 26 da confissão de fé, o 8º e o 9º parágrafo, tá bom, meus irmãos? 8º e o 9º parágrafo da confissão de fé. Diz assim, irmãos, aí está aí na página 91 do capítulo 26, o 8º está lá no finalzinho da página. Acompanhe comigo, por favor. Vamos ler a confissão de fé batista, que diz assim: uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros, e os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os presbíteros ou bispos e os diáconos, para a peculiar administração das ordenanças, execução de poder ou dever que ele confiou a eles, ou para o que os chamou, o que deve ser continuado até o fim do mundo. O 9º parágrafo agora, por favor, diz assim a confissão de fé: o caminho apontado por Cristo para o chamamento de qualquer pessoa capacitada e dotada pelo Espírito Santo para o ofício de bispo ou presbítero em uma igreja é que ele seja escolhido para isso pelo sufrágio comum da própria igreja e solenemente separado por jejum e oração, com a imposição das mãos do presbitério da igreja, se houver algum nela anteriormente constituído, e de um diácono, que ele seja escolhido por semelhante sufrágio e separado por meio de oração e semelhante imposição de mãos. Essa é a nossa oração, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Essa é a nossa, melhor dizendo, fé, né? Que Deus nos abençoe com a leitura da nossa confissão de fé. Deus abençoe. Irmãos, apenas alguns avisos. Nesta semana, terça, hoje é domingo agora, né? Já dia 29, né? Então, terça-feira, 29, 30, segunda-feira, 31, esse mês é de 31, né? Então, 31, terça-feira, ainda não teremos o culto normal, irmãos,
e quinta-feira também ainda não, tá bom? Nós vamos ainda permanecer nesse estado ainda. Quanto ao domingo, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós vamos observar, eu vou conversar com os irmãos, vamos avaliar e vamos então observar aí os acontecimentos, como as coisas se processam, né? E vamos então decidir quanto ao próximo domingo, né? Então eu não tenho ainda uma posição, tá bom? Então os irmãos podem escrever, dizer o que pensam sobre, né? Eu estou aí disponível aos irmãos, mas eu ainda não tenho ainda uma posição. O meu desejo muito grande é que nós já possamos voltar no próximo domingo, mas precisamos avaliar com cuidado, né, os acontecimentos, como essa enfermidade vai aí se processar, se desenvolver e tudo mais. E vamos esperar então, irmãos, mais alguns dias pelo menos para avaliarmos essas coisas, tá bom? Então vamos orar. Acima de tudo, eu queria chamar os irmãos para a oração, para que nós clamássemos, irmãos, que o Senhor guardasse nossa nação, guardasse nosso país, estendesse as suas mãos de misericórdia, não só sobre o nosso país, mas sobre todas as nações. Vamos orar. Eu incentivo muito, chamo meus irmãos para que possamos orar, clamar, suplicar ao Senhor nosso Deus por esse propósito, tá bom? Mas tanto na terça-feira como na quinta-feira eu peço que vocês estejam em oração. Não podemos nos reunir ainda nas orações, mas que vocês estejam em oração. E eu vou publicar aqui no grupo, como tenho feito na terça e na quinta, mensagens, reflexões, para que os irmãos possam também se reunir, ouvir com as suas famílias e estarem ali em clamor, em oração, em súplicas ao Senhor. As suas famílias, se assim desejarem, podem fazer então essa reunião também, né, ou para ouvir essas mensagens. Eu estarei mais ou menos publicando aí por volta das 8 horas normalmente, e vamos fazer assim ainda essa semana, tá bom, irmão? Mas esteja em oração. Não podemos nos reunir para orar, esteja em oração. Nós pedimos isso para vocês, tá bom? Eu acho que esses são os avisos, né, deste momento, e que o Senhor os abençoe, irmãos. Nós vamos agora cantar, irmãos, o hino ao Senhor, o último hino desse momento, e vamos encerrar com oração, né? Eu quero lhes incentivar, irmãos, se vocês tiverem também pedido de oração, coloque no grupo agora à noite, né? Agora já na parte da noite, para que nós possamos também estar orando por vocês. Se você não colocou ainda de manhã, coloque, tá bom? E, irmãos, outra coisa também que eu quero dizer, eu estou à disposição dos irmãos, tá bom? Para visitar, para orar junto com vocês durante todo esse momento. Então contem comigo, e também se estiverem precisando de qualquer coisa, acionem-me, e nós vamos buscar aí ajuda da igreja, apoio da igreja. Sabemos que é um momento difícil e nós temos que estar juntos, apoiando uns aos outros. Então vamos orar, vamos buscar o Senhor e vamos apoiar uns aos outros pela misericórdia do Senhor, não é? Então, irmãos, vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar então o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada nos faltará. E aí nós encerramos com a oração final. Deus nos abençoe. Louvemos ao Senhor.
Amém, meus irmãos. Vamos, irmãos, orar nesse momento. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe e vamos clamar a Ele nesta hora, especialmente, irmãos, por essa pandemia, né? Esta semana vai ser uma semana, nós temos ouvido aí as pessoas especialistas e tudo, semana muito importante para essa questão aí do combate à pandemia, de ver como esse vírus vai se comportar, a contaminação que esse vírus vai se comportar. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, irmãos, da nossa nação, abençoe aí toda essa questão, né? Nos guarde, nos livre, contenha esse mal. E vamos orar, irmãos, também pelas necessidades de nossos irmãos e pedir que possamos viver esta semana piedosamente, de forma confiante, tranquila, pacificada, e servindo uns aos outros, servindo ao próximo, honrando, em culto, em louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar então. Curva a sua cabeça e ore comigo nesse momento. Ó Deus, nós estamos na mesma fé diante de Ti, clamando, suplicando, Senhor, que estendas as Tuas mãos misericordiosas para operar nessa situação, meu Deus, nós suplicamos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia das nações. Em Cristo, contém esse mal, Senhor. Nós pedimos, nós clamamos que esse vírus não mate muitas pessoas, que esse vírus não cause estragos terríveis. Mas, Senhor, derrama a Tua misericórdia sobre a humanidade, sobre o nosso país, sobre o mundo. E opera, meu Deus, de uma tal forma que passe essa onda, esse perigo, sem grandes prejuízos, sem muitas mortes. Nós suplicamos, Senhor, enquanto isso, dá força, dá graça ao Seu povo para orar, para clamar e para servir ao próximo, Senhor, que estiver sofrendo. Possamos glorificar o Teu nome, sendo exemplo de misericórdia, de amor, de compaixão, de oração, meu Deus, em nome de Jesus, de ações práticas, que nós possamos louvar o Teu nome, de levar também o Evangelho, a esperança que está em Cristo Jesus, nesse reino vindouro, meu Deus, onde não haverá mais toda essa dor e todo esse sofrimento. Em nome de Jesus, nos abençoe. Olha para os meus irmãos, Tu sabes, Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um dos meus irmãos, e que o Senhor opere na vida deles a fé, a paz, a consolação. Guarde, Senhor, das nossas famílias, clamamos os idosos e todos os que estão em vulnerabilidade, Senhor, com relação a esse vírus. Guarda todos nós, dá-nos uma semana, Senhor, livra-nos do mal, clamamos, pedimos. Guarda de acidentes também, guarda de homens violentos. Abençoa o trabalho, abençoa o estudo, dá o pão, Senhor, a cada dia, e seja conosco nesta semana, em nome de Jesus, que o Teu nome santo, glorioso, seja honrado, seja manifesto nas nossas vidas, no nosso viver, que possamos, acima de tudo, viver, então, meu Deus, em honra a este nome, piedosamente. Ó Senhor, salva a nossa família, traz a nossa família para o Teu reino, transforma o coração deles, que eles cumprem seus papéis, que eles amem, sirvam uns aos outros, que o Espírito Santo encha a nossa família e opere essa graça. Abençoe a nossa congregação, Senhor, abençoe meus irmãos, não estamos podendo nos reunir, mas cuida deles, guarda-os do mal, do pecado, firma-os na fé e na verdade, em nome de Jesus, cada vez mais, e que o nosso amor, a nossa união, inclusive nessa hora, Senhor, possamos mostrar amor prático uns aos outros, apoiando uns aos outros, em nome de Jesus. Que abençoe, Senhor, as igrejas dos amigos também da mesma forma. Meus amigos, amados pastores, amadas igrejas que têm estado em comunhão conosco, nossa igreja em Caruaru, irmãos, todas as partes, em Manaus, em Brasília, Taguatinga, Senhor, nossa igreja, citei aqui Caruaru, os irmãos aqui da região de Belém, ó Senhor, e até de fora, todos os amigos, abençoa a Tua igreja em toda a terra, fortaleça a Tua igreja nesses dias maus, que a Tua igreja glorifique o Teu nome no mundo inteiro nesses dias, Senhor.
Aviva a tua obra, Senhor. Levanta ministros fiéis, levanta igrejas fiéis para espalhar a semente, para levar à humanidade a esperança que há no Evangelho. Que o teu nome tão santo seja glorificado. E abençoe as nações com a palavra. Abençoe este país. Abençoe o nosso presidente Bolsonaro, nosso governador Helder Barbalho, nosso prefeito Zenaldo, os ministros de Estado, os que estão nas secretarias, Senhor, dos diversos poderes, meu Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa o executivo, o judiciário, o legislativo. Abençoa, Senhor, as nossas forças armadas, as forças policiais. Abençoa os médicos que estão na linha de frente cuidando dos enfermos. Dá-lhes graça. Abençoe, Senhor, nosso Deus, esta nação. Que esta nação experimente nesses dias algo, Senhor, da tua grande glória e misericórdia por meio da igreja e por meio da graça comum. Abençoa, Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus. E que acima de tudo, o teu nome tão santo, tão glorioso, seja, meu Deus, honrado. A glória do Senhor se manifeste em Cristo Jesus, na graça do Espírito Santo. Que assim seja, Pai, por meio do teu povo, da tua igreja. Muito obrigado, Senhor, e nos dá uma semana muito abençoada no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim e nós agradecemos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Irmãos amados, que Deus lhe abençoe, que Deus lhes guarde. Tenha uma abençoada semana, uma boa noite agora, descanse, durmam bem e que nós possamos viver essa semana em glória, para a glória de Deus, e que oremos uns pelos outros. Estejamos em breve, muito em breve já, possamos, quem sabe, domingo que vem, fazer já o culto unidos, pela misericórdia e pela graça de Deus, né? Deus abençoe vocês, oremos uns pelos outros. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos nós, meus irmãos, hoje e sempre e sempre. Boa noite a todos, que o Senhor lhes abençoe em Cristo Jesus, na graça do seu Espírito Santo. Amém. Até logo, meus irmãos, boa noite.